Paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Glorificado Mais seja uma vez juntos, Aleluia. para nós estarmos glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. Amém. Nós vamos estar louvando, vamos estar orando. Ainda não é para louvar, né? Vamos orar. Primeiramente, louvado seja Deus, vamos orar, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Glória. em nome de Jesus, graças te damos, meu Deus, por mais este momento. Que estamos, meu Deus, juntos, meu Deus, nessa live, nessa apresentação ao vivo, Glória a Deus. pelas redes sociais, pelo Facebook. Louvado seja Deus. Senhor, nós te pedimos, meu Deus, tua misericórdia, a tua graça. Receba a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. A todos que estão, Senhor, acompanhando conosco, meu Deus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha tocar em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Abençoar os seus projetos, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, meu Deus. Senhor, conforme a tua vontade, conforme a tua soberania, meu Deus, realiza para que eles venham a dar testemunho de que existe um Deus que ainda realiza sonhos, que realiza projetos, que abençoa os seus filhos. Meu Deus, continue, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Continua, Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A diaconisa Kelly vai estar Glória a louvando Deus. em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Pai do Senhor, Lidiane. Deus continue te abençoando grandemente, né? Estamos aqui esperando sua live também, né? Seus louvores. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor nessa noite. Ainda há pouco tivemos o nosso ciclo de oração, foi uma bênção orando. E agora nós iremos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o número 33 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tô fraco, sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as ondas caem mais segura, teu rosto vendo, nada temerei. Quando voltares a esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, pra onde eu goze o seu eterno amor. Pai do Senhor, irmã Sheila, irmã Lidiane, vamos cantar mais um louvor, glória a Deus, com alegria, né? Vamos cantar o 7, porque Jesus, ele cura todas as enfermidades, amém? Contra os males desse mundo, Deus nos vela só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim.
derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da cura, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus eterna, glória, dai-lhe louvor. Glória, cantos e hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino para a glória do Senhor Jesus? Vamos cantar um corinho nessa noite. Você pode cantar aí também, viu? Adorar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Carlos Magno, né? Carlos Magno aí. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo a palavra com o diácono Ronilson, que Deus ele quer falar com nós nessa noite. Amém? Oh, glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Adorando ao Senhor mais uma vez. Estávamos aqui adorando a Deus no círculo de oração. E agora estamos fazendo uma live, louvado seja Deus, nas redes sociais, evangelizando, pregando a palavra de Deus também nas redes sociais. Louvado seja Deus. E a palavra hoje que Deus coloca no meu coração está em Gênesis capítulo 22. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 22. Amém, louvado seja Deus. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho,
o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a sua lenha e o do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Louvado seja Deus. Passagem maravilhosa da parte de Deus, quando Deus chamou Abraão e lhe pediu seu filho. Louvado seja Deus. O único filho, o filho da promessa. A paz do Senhor, nosso irmão Fael de Deus. Que Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Glórias a Deus. O filho da promessa, né? Nós lembramos da promessa que Deus fez para Sara, que tinha sua madre fechada. Ela não poderia ter filhos, e Deus chamou Abraão, ele fez essa promessa, e ela começou a sorrir porque ela não acreditava nesta promessa do Senhor, porque ela já era adiantada de dias, já estava muito velha para dar luz a uma criança. Pela sua idade estava impossibilitada, mas quero dizer para você nessa noite que para o nosso Deus não há nada impossível. E aquilo que está estéril, louvado seja Deus na sua vida, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, é aquilo que aos teus olhos está impossível de acontecer. Eu quero te dizer que Deus, ele tem poder para realizar na sua vida. O que ele quer que você continue fazendo a vontade dele, alegrando o seu coração na sua presença, fazendo a sua obra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ele, a seu tempo, ele satisfará o desejo do teu coração. E depois de Isaque nascer, agora Deus o pede em sacrifício. Ele chama Abraão e pede o seu filho, o seu
único filho, mas na verdade não era o único filho. Na verdade era o filho da promessa, porque Abraão tinha outro. Abraão tinha outro filho, louvado seja Deus. Tinha Ismael. Ambos nasceram. Isaac nasceu com a sua mão presa ao seu irmão. E Deus agora o pede em sacrifício, em holocausto. O sacrifício de holocausto era aquele sacrifício que era totalmente queimado o animal. Existia um sacrifício que a metade era sacrificada a Deus e a outra metade, a outra parte era para o sacerdote. Mas o sacrifício de holocausto, todo animal era sacrificado, era queimado a Deus. E agora Deus tinha pedido a Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, daquilo que Deus tinha falado para ele e para a sua mulher, que Deus iria abrir a sua amada, e agora Deus estava pedindo o seu filho. Louvado seja Deus. O que Deus te deu e agora Ele está te pedindo. Deus te deu um filho e agora Deus está te pedindo esse filho. Deus te deu um marido e agora Deus está te pedindo um marido. Deus te deu uma esposa e agora Ele está te pedindo essa esposa. Deus te deu um salário e agora Deus está pedindo esse salário. Deus te deu emprego e agora Deus está te pedindo esse emprego. O que que Deus te deu, aquilo que tu tanto queria, e agora Deus está pedindo de volta, em obediência. Louvado seja Deus. Em obediência a Deus, em sacrifício, em holocausto. Louvado seja Deus. A tua fé está sendo provada em obediência a Deus, porque na nossa caminhada com Deus, Ele nos prova. Louvado seja Deus, para nos aprovar. Louvado seja Deus. E Deus pediu a Isaac e Abraão não pensou duas vezes. Abraão, ele tinha tanta certeza e tinha tanta convicção de que Deus o poderia suprir, poderia dar outro filho ou outros filhos, como assim deu, filhos tanto carnais como os pela fé, que Abraão ele não pensou duas vezes. Abraão ele não pensou em obedecer a palavra de Deus. Nessa noite eu quero te chamar a atenção. Também, claro, essa exortação primeiramente ela é para mim, para que nós a cada dia venhamos a obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Porque esse sacrifício que o Senhor quer de mim e de você, que nós venhamos a cada dia o adorar, a cada dia obedecer sua palavra, a cada dia fazer a sua obra com zelo, com dedicação, com afinco. Louvado seja Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Havia os dois moços, Abraão, Isaac, o cutelo, a lenha. Isaac olha todos esses elementos, todos esses personagens e pergunta para o seu pai: mas cadê o cordeiro? Estava faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro? E Abraão, ele, confiante no Senhor, ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. A provisão para minha e para a tua vida quem dá é Deus. É Deus que nos dá o alimento, é Deus que nos veste, é Deus que nos calça, é Deus que nos dá a moradia, o nosso lar, é Deus que nos dá a nossa família, é Deus que nos dá o nosso ministério, é Deus que nos dá uma igreja para nós desenvolver o nosso talento, o nosso ministério. Deus é que nos dá o emprego, Deus é que nos dá o nosso salário, e Ele quer que a cada dia nós venhamos a ser gratos a esse Deus.
louvarmos a Deus, adorarmos a Deus em ações de graça e oferecer-lhe ações de graças. Louvado seja Deus, porque Ele é que provê tudo para nós. E se Ele tira algo de nós, se você perdeu algo por esses dias, eu quero te dizer que Deus, se Ele tirou, é para te ensinar algo. Se Ele tirou, é porque estava te atrapalhando na sua caminhada de adoração a Deus. Abraão não teve que deixar os 2 moços lá embaixo e subir o pico da montanha, porque o altar ele tinha que levantar lá em cima. E às vezes pessoas que andam conosco não entendem a intimidade que nós temos com Deus, não entendem o propósito que nós temos com Deus, não entendem a nossa devoção a Deus. É necessário nós deixarmos lá embaixo, é necessário deixarmos para trás. Não vai deixar de ser nosso amigo, não vai deixar de ser às vezes até o nosso parente próximo, nosso irmão, mas existe patamares, existe montes que vai ser necessário nós deixarmos as pessoas para trás, aqueles que não vão entender o propósito que Deus tem conosco. Louvado seja Deus. E Abraão chegou no pico ali, levantou aquele altar de adoração a Deus e deitou o menino. Quando ele deita o menino, que ele vai imolar o cutelo, que vai começar o processo de sacrifício, ele ouve uma voz dos céus. Ele ouve uma voz dos céus. E essa voz era do nosso Deus. O nosso Deus dizendo para Abraão, para que Abraão não fizesse nenhum mal contra o seu único filho. Porque Deus tinha mostrado para Abraão o quanto ele mesmo, a intensidade da sua fé, da sua obediência, ele tinha a Deus. Você tem a oportunidade, nos momentos que Deus ele te pede para você fazer algo, e às vezes te pede também para que eu faça algo, e nós colocamos alguns impedimentos, colocamos alguns pesares, alguns mas, para nós não fazermos. E a nossa fé ela é provada. Mas eu quero dizer para você que Deus em tudo, Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Em tudo Deus, Ele tem poder para nos guardar. Em tudo Deus, Ele tem poder para nos prover. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê todas as nossas necessidades. E Ele tem cuidado de nós. Talvez o coração de Abraão, quando estava ali subindo, poderia estar apreensivo, porque ele estava ali indo sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, aquele que ele mais amava. Quero dizer para você que tem passado por esses dias de aflição, esses dias de incerteza, esses dias de medo, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus que provê as necessidades do seu povo, está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Ele só quer uma coisa de nós: obediência. Obediência à sua palavra. Em todas as esferas. Primeiro Deus quer, aí nessa passagem eu vejo Abraão dando ensinamentos em muitas coisas, porque Abraão ele obedeceu. Primeiro ele teve fé. Para obedecer tem que ter fé. Tem que ter confiança naquela pessoa que falou a palavra para aquilo que você tem que fazer. Eu posso imaginar Abraão confiando em Deus. Não, se Deus está pedindo o meu filho, foi Deus que me deu, e Deus está pedindo agora o meu filho, é porque Ele tem poder para me dar outros filhos. E esse filho foi Ele que me deu.
Então é dele também. Se ele está pedindo, ele tem autoridade para me pedir, e eu posso sim sacrificá-lo, porque eu sei que ele pode me dar outros filhos. Louvado seja Deus. Deus prova os seus filhos, Deus nos prova. E à medida que Deus nos prova, nós vamos ficando com a nossa fé mais forte. Eu quero dizer para você não desistir dessa prova, não desistir em meio à sua caminhada, não desistir em meio às tribulações, em meio às adversidades. Você deve continuar crendo em Deus, e Deus ele vai fazer com que você passe por cima dessas provas, por cima dessas adversidades, e Deus só permite que a gente seja aprovado para nos aprovar. Louvado seja Deus. Deus não vai provar nenhum dos seus filhos sabendo que o seu filho vai ser reprovado, mas ele nos prova para nos aprovar. Louvado seja Deus. É isso que é professor. Ele confia nos seus alunos. Ele sabe que os seus alunos vão resolver aquela prova e vai receber a nota 10, vai receber a nota máxima. Louvado seja Deus. E que nota máxima é essa? A provisão de Deus. Louvado seja Deus. Deus está te pedindo algo e Ele quer que você faça, e é bom que você faça por obediência, mas é porque na verdade Ele quer também suprir algo, alguma necessidade na sua vida, porque Ele é o Deus de provisão. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus, é a palavra, aleluia, nessa noite que Deus colocou no nosso coração. Louvado seja Deus. A diaconisa Kelly vai estar orando, nos despedindo em oração, em nome de Jesus. Gleici Santos, né? A paz do Senhor, meu sobrinho Vitor Marques. Prazer estar com vocês aqui, adorando a Deus, a Gleici Sá, né? Gleicinha, um cheiro. Lidiane, Silvana, minha prima, né? Carlos Magno, que Deus continue nos abençoando grandemente. Vamos orar todos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu. Pai, sabemos nós, Pai, que o Senhor é um Deus fiel. À tarde o Senhor, à noite também falava, meu Deus querido, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. E agora o Senhor vem falar para nós que o Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor é um Deus que nos prova, mas o Senhor não nos deixa passar pela prova se o Senhor não estiver conosco. Pai, queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pela palavra, queremos te agradecer pela vida, pelo respirar, por tudo, porque tudo vem do Senhor. E nessa noite nós queremos dizer ao Senhor Jesus que tudo está no seu poder, nunca irá sair, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos dê uma noite de paz, que Deus nos dê uma noite maravilhosa, e amanhã sabemos que iremos tornar a ter um dia maravilhoso com o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor a todos. Glória um grande a Deus. Abraço. Estaremos de volta em nome de Jesus na quinta-feira, né, Diácono? Quinta-feira, a partir das 10 horas. Amados, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, e na próxima quinta estaremos de volta. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.